Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, por favor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Vamos meditar com o sábio Salomão sobre o verdadeiro prazer, que é o prazer em Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, por favor, capítulo 2. Leremos os versículos 1 a 11. Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eclesiastes 2, versículos de 1 a 11. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive também escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Eclesiastes é o livro da sabedoria aplicada à vida diária. Salomão, meus amados irmãos, estava cheio do Espírito Santo de Deus, e ele fez reflexões sobre a vida. Salomão pensou sobre tudo. A Bíblia diz que dos pequenos animais até as plantas que haviam nos muros, Salomão os observou e tirou grandes lições dali. É ele quem diz: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Ele aprendeu o princípio até mesmo o trabalho de uma pequena formiga. Então perceba que Eclesiastes é uma observação da vida. Salomão está observando a vida debaixo do sol, observando a vida conforme ela acontece aqui nesse mundo, e ele está, meus amados irmãos, trazendo para mim e para você qual a perspectiva que nós devemos viver. Ele já nos mostrou em outras partes, que nós vimos em outras pregações, que essa vida aqui é agridoce. Nós temos momentos muito bons, momentos de alegria, de sorriso, de festejos, momentos de nascimento, de grande felicidades, mas também temos momentos aqui de tristeza. Nós temos aqui uns reveses, nós temos aqui a tal da morte, meus amados irmãos, que nos arranca a alegria e nos deixa de luto por muitos dias, meses e até anos. Portanto, a vida é dura e curta, como diz Salomão. Nesse trecho que nós lemos, Salomão explica como ele mesmo chegou à conclusão de que as coisas desta vida não podem preencher o ser humano. Salomão está refletindo aqui sobre a procura dele da tal da felicidade. Quem não quer a tal da felicidade? Todos nós buscamos o tal do prazer em qualquer coisa. Filme, até mesmo os prazeres carnais e devassos. Os seres humanos estão em busca da tal da felicidade, do preenchimento, da alma satisfeita, do coração que desfruta de tudo aquilo que a vida tem para dar. Só que Salomão diz que essa vida aqui é ilusória. Nós temos aqui uns prazeres legítimos, outros ilegítimos. Só que Salomão mostra que nenhum dos dois pode nos dar felicidade verdadeira. Os prazeres, os ilegítimos, nem conto aqui, mas os legítimos também não podem nos dar prazer, porque a fonte dos prazeres não são os prazeres, a fonte do prazer é Deus. Salomão quer nos mostrar aqui que a maior tolice do ser humano é tentar encontrar a tal da felicidade à parte de Deus, é encontrar a felicidade nas coisas que Deus criou e naquelas coisas que o pecado deturpou. Portanto, a reflexão de Salomão aqui é: como foi que eu tentei encontrar e não encontrei a felicidade? Alguém já disse
A felicidade é algo que quanto mais se procura longe de Deus, menos se encontra. E é verdade. Quanto mais você e eu procurarmos ser plenos, felizes e satisfeitos, distantes de Deus, menos conseguiremos e cada vez mais fracassaremos. É impossível você e eu encontrarmos plena satisfação à parte do Senhor. É impossível que eu e você sejamos homens e mulheres completos se você e eu não estivermos em Deus. E isso vale para crentes, isso vale para descrentes, isso vale para todos nós, porque nós crentes também muitas vezes queremos encontrar felicidade, aquela satisfação que só Deus dá nas coisas daqui. É por isso que você encontrará o crente correndo para aqui e para lá, o crente negligenciando muitas coisas em busca de lucro, porque eles estão em busca da tal da felicidade, a busca pelo tal do prazer, o preenchimento. Quando se tira Deus do lugar, a tentativa humana é tentar preencher, e quanto mais você e eu tentamos preencher o coração sem Deus, mais vazio ele fica, mais frustrados ficamos e mais percebemos como as coisas desta vida não podem nos preencher. Salomão refletiu primeiro sobre a busca da felicidade, da completude no conhecimento, e ele chegou à conclusão de quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais dores ela tem também. Está aí no versículo 18 do capítulo 1, porque na muita sabedoria há muita enfado, e quem aumenta o conhecimento aumenta também a sua dor. Quanto mais uma pessoa tenta entender o mundo, quanto mais uma pessoa conhece, por exemplo, a palavra de Deus, mais ela sofre, mais ela tem que entender, menos ela entende, mais sofrimentos ela tem. Salomão então diz, meus amados irmãos, que na sabedoria comum, nos estudos, no conhecimento humano, ele não encontrou a felicidade, ele não encontrou a satisfação, ele não encontrou a completude, e então ele partiu agora para as coisas da vida. E então vem o versículo 1 do capítulo 2: eu disse a mim mesmo. Perceba que é Salomão narrando a própria história. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Percebam que está entre aspas, indicando uma fala do próprio Salomão. Salomão chegou à conclusão de que ele deveria, a partir daquele momento, procurar a felicidade agora nas coisas da vida. Ele já não encontrou no conhecimento, agora ele vai então para os poderes, prazeres e posses. E então ele diz que também não encontrou. Ainda no versículo 1 ele diz: mas também isso era vaidade. Perceba que o versículo é um resumo dos versículos que nós lemos. Do 1 até o 11, nós temos tudo resumido apenas no versículo 1. Ele diz: vai lá, procura a felicidade. Ele mesmo volta dizendo: não encontrei. Por que Salomão não encontrou? Porque ele procurou a parte de Deus. Vamos, procure ser feliz, vai lá, prova a alegria, prova a felicidade. Aí ele diz: mas também isso era vaidade. A palavra vaidade que aparece aqui em Eclesiastes significa uma ilusão. Vaidade quer dizer isso, é uma aparência, é algo que não satisfaz, é algo que evapora. Ninguém consegue segurar o vapor. Pela manhã, quando você estiver fazendo um café, veja lá o vapor, tente pegá-lo. Ninguém consegue pegar o vapor. Além de ilusório, ele é passageiro, ele surge e logo desaparece. Assim é a vida do ser humano sobre a face da terra. É uma vida ilusória e passageira. É uma vida que, se nós não tivermos cuidado, nós a gastaremos em busca do prazer e nunca o encontraremos, e por fim morreremos sem prazer nenhum, perdidos, condenados eternamente. Salomão então resume: eu percebi que também isso era vaidade. Quantas pessoas dizem assim, ó, o que importa, fulano, é ser feliz. Salomão diz: não é não. Eu percebi que isso também era vaidade. O importante é que você esteja feliz. Quem quiser que se vire para lá, vai lá, siga o seu coração. O importante é ser feliz. Salomão disse que não é não. Ele já tentou ser feliz a parte de Deus. Ele foi lá e viveu a vida doida mesmo, como você queira pensar aí. Salomão então experimentou do bom e daquilo que não é bom aos olhos de Deus. E Salomão chegou a uma conclusão: que nem os prazeres lícitos que Deus nos deu, e muito menos os prazeres ilícitos, podem nos preencher. Quem realmente nos dá significado é Deus. Então Salomão quer que você e eu olhemos para além dos prazeres. O que importa na vida não é ter prazer, não é. O que importa na vida é nos satisfazermos em Deus. Percebe isso?
O que Salomão quer ensinar aqui é: olha, o importante não é ser feliz por ser feliz, porque a felicidade é algo perseguido e nunca encontrado pelo ser humano longe de Deus. Ele, Salomão, ficou afastado do Senhor, e ele disse: eu procurei, eu disse a mim mesmo, vai, procure ser feliz. Você pensa que é de hoje, esses jargões que as pessoas dizem: ah, vai lá, fulano, o importante é a tua felicidade, o importante, fulano, é ser feliz. Salomão disse que não é. O importante não é ser feliz, porque ninguém consegue ser feliz sem Deus, ninguém consegue ser preenchido sem Deus, nenhuma vida faz sentido se não for vivida segundo a vontade de Deus. Você e eu nunca conseguiremos atingir a nossa humanidade plena, nunca conseguiremos ser preenchidos e plenos se nós não estivermos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus e vivendo a vida na perspectiva de Deus. A vida não é para perseguirmos prazeres, a vida é para nos satisfazermos em Deus. Ele é a fonte de felicidade verdadeira. Até mesmo que Deus nos deu, sem Ele não pode nos fazer feliz. Se, por exemplo, você procura felicidade nos estudos, até mesmo bíblicos, não está lá. Se você procurar felicidade no vir à igreja só por vir, também não está aqui. Se você ia procurar a felicidade na esposa ou no marido, também não está na esposa ou no marido, nem nos filhos, nem nos bens, nem no emprego. Estas coisas são boas, são dádivas de Deus. Uma Bíblia, uma igreja, uma família, o trabalho, são todas coisas boas que devemos desfrutar porque Deus nos deu. Mas elas não substituem a Deus. Elas não são deuses, elas não tomam o lugar de Deus. Deus tem um lugar único na minha e na sua vida, um lugar que ninguém e nada pode preencher. É por isso que você e eu nos relacionamos, é por isso que você e eu compramos e vendemos, é por isso que nós estamos a todo momento procurando e nunca encontramos, porque procuramos no lugar errado. Enquanto você e eu não entendemos que é em Deus que a nossa vida encontra significado, nós morreremos tentando alcançar o tal do coração feliz, a tal da vida plena, e nunca encontraremos. Salomão, então, ele narra para mim e para você o percurso que ele seguiu, e a partir do versículo 2 ele diz: concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Mas o que Salomão quer dizer aqui? Riso é tolice e a alegria não serve para nada. O que ele quer dizer? Todo sorriso longe de Deus, toda alegria à parte de Deus não faz sentido. Leia comigo os versículos 23, 24 e 25, aqui mesmo de Eclesiastes 2, para você entender melhor o que Salomão quer dizer. Eclesiastes 2, versículos 24 e 25, perdão. Eclesiastes 2, 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute de conseguir o seu trabalho. No entanto, escute isso: vi também que isso, ou seja, desfrutar do bom da vida, vem da mão de Deus. Versículo 25 tem uma pergunta profunda: pois separado de Deus, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Percebe aí? Salomão está nos mostrando, meus amados irmãos, que as coisas boas que Deus nos deu devem ser desfrutadas por nós na presença de Deus. Elas não são fim em si mesmas. O riso que ele diz aqui que é tolice e a alegria que não serve para nada, não é que é proibido sorrir. O que Salomão quer dizer é que toda alegria, a parte de Deus, não é alegria verdadeira. Ninguém consegue se alegrar verdadeiramente longe de Deus. Nenhum ser humano consegue ser feliz de verdade. Nenhum ser humano tem sorriso verdadeiro. Nenhum ser humano consegue se alegrar longe do seu Criador, distante daquele que o fez, distante daquele que o preenche. As coisas de Deus são boas, as coisas de Deus são maravilhosas, mas elas não preenchem, elas não substituem o relacionamento com Deus. É por isso que muitos crentes prosperam. E se você pegar a vida deles hoje com a vida de antigamente, eles estão ótimos hoje do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista existencial eles estão com um fracasso. Por quê? Eles abraçaram as bênçãos de Deus, abandonaram o próprio Deus que lhes abençoou. E Salomão pergunta: como é que alguém consegue ser feliz longe de Deus? Como que alguém pode comer, beber e se alegrar à parte de Deus? Ninguém pode. Ninguém pode ser feliz com as bênçãos de Deus sem Deus. Nós muitas vezes falamos: eu estou bem, eu estou aqui debaixo das bênçãos de Deus. Não é o
suficiente ainda. Estarmos debaixo das bênçãos de Deus é muito bom, mas não é o que nos traz a verdadeira vida. A vida verdadeira não está nas bênçãos de Deus, mas no próprio Deus. Por isso Salomão diz: o riso é tolice e a alegria não serve para nada, porque longe de Deus como eu estava, eu até sorria, mas o meu sorriso não poderia expressar alegria verdadeira nenhuma. E então vem o versículo 3: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Escute bem, Salomão não se entregou totalmente à devassidão. Ele mesmo diz aqui que ele ainda foi guiado pela sabedoria, mesmo quando estava nos dias distantes de Deus. O que Salomão quer dizer é: nem o conhecimento humano e nem as coisas boas da vida puderam me preencher. Ele disse que resolveu se entregar a tudo aquilo que a vida tinha para oferecer, e ele realmente se entregou. Ele disse que se deixaria guiar pelo vinho e também pelas coisas da vida, como a sabedoria, a loucura, porque ele queria fazer uma investigação. Salomão queria investigar. Ele se jogou nos prazeres da vida, como se não houvesse amanhã, pensando o seguinte: eu vou investigar se há felicidade sem Deus. E Salomão foi, e ele se entregou, e ele então fez um percurso, meus amados irmãos, que ele mesmo narra. E ele diz, versículo 4: empreendi grandes obras. Grande construtor, engenheiro de mão cheia, um homem, meus amados irmãos, de uma inteligência sinistra, invejável até. Salomão fez grandes obras, meus amados irmãos, e uma delas, sem dúvida, a mais destacada é o Templo de Salomão, até hoje escrito na Bíblia, e em Jerusalém ainda há resquícios desse grande templo que Salomão construiu. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Ele bebia o melhor vinho que você possa imaginar, ele habitou em as melhores casas que você possa imaginar. Versículo 5, versículo 5: fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Ele comeu de todo fruto imaginável. Versículo 6: fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque, e que reverdeciam as árvores. Ele tinha, meus amados irmãos, grandes plantações. Ele contemplava o verde. Não tem nada melhor do que contemplar o verde depois de uma seca. Ele contemplava o verde. Versículo 7: comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Escravos aqui são aqueles que trabalham para o Senhor. Eram homens e mulheres que trabalhavam na casa dos homens ricos. Nós podemos chamá-los aqui de homens a serviço do rei, mulheres a serviço do rei. Eu tive bois e ovelhas, mais do que tiveram os que viveram em Jerusalém antes de mim. O homem teve grandes construções, Salomão teve grandes criações, teve grandes plantações. Ele não se levantava do sofá para pegar nada. Ele dizia aos seus empregados: pegue aquilo para mim. A comida estava pronta ao meio-dia. Salomão não precisava se levantar para produzir nada, para fazer nada. Ele era servido pelas mãos dos seus empregados. Versículo 8: amontoei também prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Ele teve 1000 casamentos. Lembra? Salomão teve 1000 mulheres. Não sabemos se ele se relacionou com todas elas, porque eram casamentos políticos. Ele casava com a filha de um homem importante, um rei, um príncipe, para aliançar o império dele ao império do sogro dele. Então os casamentos de Salomão não eram casamentos amorosos, eram casamentos políticos, alianças monetárias, alianças de poder. Salomão cresceu a influência dele, cresceu o poder dele de tal maneira que ele tinha 1000 sogros, digamos assim, que eram poderosos. Ele se aliançou a homens poderosos de outros reinos. Portanto, Salomão comprava, vendia, era um diplomata, um homem que fazia negócios internacionais, um homem poderoso, um homem inteligente, um homem que tinha servos e servas, um homem que tinha o melhor vinho, um homem que tinha as melhores casas, as obras maiores da época dele, um homem cheio de prata e de ouro, e tesouros de reis e das províncias. O que é tesouro das províncias? Os impostos. Salomão recebia impostos dos súditos do império dele. Versículo 8 ainda: eu tive cantores e cantoras à minha disposição. Música, o prazer da música. Hoje em dia as pessoas colocam a música lá, né? Os paredões principalmente, fica assim, ó, ouvindo a música. A música balança, a música traz prazer, a música mexe com nossos instintos, sejam bons ou maus. A música embala coisas boas e coisas ruins também. Salomão desfrutou da música.
E ele completa: e as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Ele tem um harém, ele tem um espaço cheio de mulheres à disposição dele. Salomão escolhia a mulher com quem ele queria ter relações sexuais, e ele então se relacionava sexualmente com ela. Perceba que ele desfrutou do sexo, do poder, da construção, das músicas, aquilo que os seres humanos mais buscam hoje: poder, sexo e influência. Versículo 9: me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. É como se Salomão dissesse o seguinte: tinha uma misericórdia de Deus ali, que não me deixava ir longe demais, mas mesmo assim, eu ainda usufruí disso tudo. Me tornei o rei mais importante e superei os demais. Qual é a maior briga hoje no meio político? Qual é a maior briga hoje no meio dos influenciadores? É ser maior. Se alguém tem 1000 seguidores, queremos ter 2000 seguidores. Se alguém é prefeito de uma cidade, queremos derrubá-lo para termos o poder nas mãos. Poder, mulheres, riquezas, influência. Salomão teve isso tudo. Os maiores desejos do coração humano, os maiores anseios da geração atual, Salomão desfrutou disso tudo. Mas veja a conclusão dele, versículos 10 e 11: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Escute a conclusão dele, a mesma do versículo 1: e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito debaixo do sol. A conclusão de Salomão foi: não encontrei. Procurei, e não encontrei. A pergunta é: por que Salomão não encontrou? A resposta ele mesmo dá aqui no livro dele: porque ele não procurou com Deus e em Deus. Quando você e eu tentamos alegrar o coração sem Deus, o que nos resta é a frustração, é a procura por algo que não encontramos. É por isso que, por exemplo, dá aqui 2 exemplos: a pornografia. Alguém começa a pornografia simples, daqui a pouco não satisfaz mais o coração. Uma cena pesada, outra mais pesada, outra mais pesada. Um pouco de cerveja no copo, daqui a pouco não satisfaz mais. Um copo de cerveja, uma grade, uma noite, 2 farras, um fim de semana já não satisfaz mais. Aí vem o alcoolismo, beber todos os dias, drogas, sexo, pessoas viciadas em sexo, não querem uma vez, nem 2, nem 3, mas 5 vezes ao dia, todos os dias do mês, todos os dias do ano, se tornam escravas do sexo, do álcool, das drogas, da visibilidade, o desejo de ser visto, o desejo de postar, nem que não esteja vivendo nada daquilo, mas postar para impressionar, postar no Instagram para que nós tenhamos curtidas, visualizações e comentários, o desejo desenfreado de sermos felizes. Salomão disse: pessoal, no século 21, tudo isso eu procurei, tudo isso eu fui atrás, eu tive mulheres e mais mulheres, eu construí, eu plantei, eu tive escravos, eu tive servos, eu tive dinheiro, eu tive influência. Salomão resume então: e no fim da vida eu percebi que eu só precisava de uma pessoa, a pessoa que eu mais desprezei na vida, o próprio Deus. Era dele que eu precisava todo o tempo, e era ele que eu ignorava todo o tempo, e eu procurava nas coisas dele, porque só ele pode me dar. Por isso que Salomão chega à conclusão do versículo 25: separado de Deus, quem pode comer, quem pode se alegrar? Sem Deus nesse mundo, quem pode se alegrar? O que Salomão não quer dizer aqui não é só ter Deus no coração, como ele fala, não é assim. O que Salomão quer dizer aqui é que nós encontramos alegria somente em Deus, por meio de Jesus Cristo. Somente quando você e eu temos plena comunhão com Deus Pai, através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente quando você e eu temos comunhão com o Pai, verdadeira comunhão, através de Jesus Cristo, verdadeiro Salvador, é que você e eu temos felicidade verdadeira, a felicidade plena para o nosso coração. O sentido da vida vem de um relacionamento verdadeiro, profundo e duradouro com aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que pode nos preencher. Você e eu só podemos ser felizes quando nós estivermos adorando a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, preenchidos por Deus por meio de Jesus Cristo. De outra maneira, nunca poderemos ser felizes. De outra maneira, nunca
encontraremos a salvação de outra maneira, nunca encontraremos plena convicção, somente tendo perdão dos pecados, somente tendo comunhão com Deus, somente tendo certeza da vida eterna, é que você e eu teremos um coração preenchido, um coração cheio daquilo que realmente preenche, que é o próprio Deus, cheio das promessas de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da felicidade de Deus, cheio da aprovação de Deus, cheio da vontade de Deus. É assim que você e eu seremos felizes, é assim que nós seremos plenos, a parte de Deus. Sem Deus, quem pode se alegrar? A resposta para a pergunta de Salomão é ninguém. Ninguém consegue, ninguém pode, ninguém alcançará, ninguém conseguiu, ninguém consegue, ninguém conseguirá ser feliz sem estar na presença do Senhor Deus. Por isso, nessa noite eu chamo você e a todos nós que estamos aqui para termos um relacionamento profundo, verdadeiro com Deus. Só assim você e eu aquietaremos o coração. Mas não pense apenas em pessoas que não são crentes. O coração dos que se dizem crentes também está vazio. O coração busca aqui, busca acolá, busca aqui, busca acolá. É por isso que encontramos pessoas dentro da igreja insatisfeitas, vazias. Olhe no olhar delas, elas estão procurando alguma coisa nesse mundo. Salomão diz: para de procurar e vá procurar a Deus. O problema nosso, meus amados irmãos, não é falta de nada nesse mundo, é falta de comunhão com Deus. No dia que tivermos comunhão com Deus plena, verdadeira, duradoura, profunda, nosso coração descansará no Senhor. Ele encontrará o sentido da vida, e você e eu então teremos vida verdadeira. Você e eu não precisaremos mais nem de coisas ruins e nem de coisas boas para nos preencher, porque elas não preenchem nem as boas e muito menos as ruins. Quem nos preenche é Deus. Não procuremos em outros lugares aquilo que só Deus pode nos dar. Ajoelhemos diante do Senhor e tenhamos vida de oração. Leiamos a Bíblia, tenhamos comunhão com Deus, congreguemos, busquemos ao Senhor, tenhamos intimidade com Deus, nos convertamos a Jesus Cristo, sejamos batizados, tornemos seguidores de Cristo fielmente, para que assim você e eu tenhamos uma vida plena, uma vida com sentido, um coração que de fato está preenchido em Deus e que encontra em Deus satisfação. Do contrário, você e eu vamos procurar nesse mundo. Do contrário, você e eu ficaremos a vida inteira procurando e nunca encontraremos. E a vida é assim, ela nunca tem limite. Você e eu nos afundaremos cada vez mais. É como alguém já disse: a procura de felicidade longe de Deus é como a cenoura do burro. Alguém certa vez montou no burro, é claro que é um desenho isso, e ele colocou uma vara de pescar e na ponta uma cenoura. E o burro quer pegar a cenoura, e quanto mais o burro caminha para pegar a cenoura, ele não pode pegar porque a cenoura está à frente dele. E quem carrega a vara onde a cenoura está é o homem que está montado no próprio burro, no próprio jumentinho. Então é uma caminhada sem fim. Ele nunca pega aquela cenoura que está à frente dele. O mundo faz assim. O mundo coloca diante de mim e de você o seguinte: se você tiver isso, você vai ser feliz. E você e eu então vamos procurando. Se você casar, vai ser feliz. Se tiver um maridão, vai ser feliz. Se tiver uma vida melhor, vai ser feliz. Se tiver uma casa grande, vai ser feliz. Se tiver uma roupa assim, vai ser feliz. Uma conta no Instagram, vai ser feliz. E o mundo quer nos prometer isso. Prometendo, mas nunca encontramos, nunca alcançamos. Quanto mais caminhamos, mais longe nós fica o alvo. É por isso que você e eu não podemos nos enganar com essas coisas. E devemos, meus amados irmãos e ouvintes da palavra, nos voltar para Deus, porque somente Deus pode nos preencher. Nem bebidas, nem sexo, nem influência, nem poder, nem dinheiro, nada nesse mundo pode preencher um coração que foi feito por Deus e que foi feito para Deus. Amém. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós pedimos ao Senhor que preenche nosso coração. Ó Deus amado, nós estamos cansados de procurar nas coisas boas e nas ruins também algo para nos preencher. Portanto, ó Deus, nos preencha. Nós precisamos da Tua presença satisfatória, gloriosa, santificadora dentro de cada um de nós. Precisamos, Pai, do preenchimento do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Precisamos da Tua presença, da comunhão com o Senhor, da proximidade, da intimidade contigo. Ó Pai, nos perdoe porque nos afastamos de Ti. E neste afastamento do Senhor, nós experimentamos o que Salomão descreve aqui,
que tudo nesse mundo é vaidade, que tudo nesse mundo é ilusório, e não aproveita nenhum debaixo do sol. Ó Deus amado, nos ensine que a felicidade não é o alvo maior da vida, pois nós crentes muitas vezes queremos procurar coisas para nos preencher, queremos ser felizes. Nós acreditamos até hoje, ó Deus, que as coisas podem nos preencher, e foi aqui que nós caímos. Compramos, possuímos, adquirimos, e nada do coração ser preenchido. Alcançamos, buscamos, alcançamos, e nada do coração preenchido. Ó Deus, nos perdoe, porque nós estamos trocando o Senhor por coisas. Estamos pensando, Pai amado, que Tuas bênçãos são substitutas do Senhor. Nos perdoe, ó Pai, porque pensamos que as coisas do mundo podem nos preencher, quando na verdade elas nos causam frustração, desânimo e por fim condenação. Ó Deus, nos aproxime do Senhor, nos arraste de novo para junto de Ti. Não temos forças para nos voltarmos para o Senhor. Estamos tão longe, tão desanimados, tão frustrados, que as forças já foram de nós, elas já se esvaíram, não temos mais força alguma para nos voltarmos para o Senhor. Nos alcance com a Tua mão poderosa e nos traga para junto de Ti novamente. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir as batidas do Teu coração, queremos sentir a Tua presença, queremos, Pai amado, sentir o Senhor dentro de nós de forma viva e revigorante. Ó Deus, nos preenche em nome de Jesus Cristo. Amém.